Olá, senhores. Hoje a gente vai terminar a matéria dos efeitos dos contratos. A ideia é tratar dos tópicos ainda não examinados, que são o contrato preliminar, o contrato com pessoa a declarar e o chamado contrato quadro, que não faz parte do rol do Código Civil, mas que eu pretendo tratar, porque a doutrina já vem dando uma atenção muito especial a essa modalidade contratual. Então, primeiramente, o contrato preliminar. O contrato preliminar, a finalidade dele é exatamente garantir que as partes realizarão o chamado contrato definitivo. Então vocês me perguntariam, ó, então esse contrato ele é desnecessário. Qual é a natureza que ele tem? Qual é a garantia que ele tem? Ele já estabelece um vínculo jurídico entre as partes e o compromisso delas firmarem esse contrato secundário. Ou seja, já ultrapassamos as negociações preliminares, estamos fazendo alguns ajustes, pode até ter uma execução primeira desse contrato preliminar. É o caso da promessa de compra e venda, da reserva diária que você faz. Então você fez uma reserva diária, sim, você está se comprometendo a fazer ali um contrato? Sim, o contrato definitivo. Muitas vezes os senhores não vão encontrar contrato de compra e venda, os senhores vão encontrar contrato de promessa de compra e venda, né? Então, ou compromisso de compra e venda. Os senhores encontram os chamados contratos preliminares, porque na verdade o contrato definitivo não tem. Isso daí vai se exaurir na escritura pública. Então, que só lhe será entregue depois que o senhor fizer o pagamento integral do preço. Ou seja, gente, o contrato preliminar ele possui efeito jurídico, sim. Ele é vinculante, eu não posso assinar um contrato preliminar manifestando a minha vontade e depois mudar de ideia e pura e simplesmente ignorar o teor dele. Já existe decisão jurisprudencial exatamente no sentido do cumprimento ou até do suprimento judicial da vontade do ausente para que se materialize aquele contrato, né? Isso é muito importante para eles entenderem, porque ninguém é obrigado a fazer um contrato, mas uma vez que o senhor faz, ainda que ele seja preliminar, algumas bases foram tomadas. Preço, o bem designado, essas bases que foram ajustadas, você deixou para fazer no momento posterior o contrato em si, esse contrato definitivo. Mas muitas vezes esse contrato definitivo é feito depois de, por exemplo, pagos 40% do preço. Ou paga a totalidade do preço, aí faz a celebração da escritura. Mas muitas vezes já se entrega a chave. Então aí você tem contratos ou de promessa ou de compromisso, que são variáveis de contratos preliminares, senhores. Está faltando aí, mas não deixa de ser exigível juridicamente, esse segundo vínculo ou esse segundo contrato que tem o caráter de definitividade. Então, que se deixe bem claro isso, essa manifestação da vontade, ela tem esse caráter vinculante, sim, ela pode ser exigível em juízo, sim, os tribunais têm dado esse posicionamento tendente a confirmar a manifestação de vontade presente no contrato preliminar. Portanto, não é pouca coisa e não é se dizer que isso daí pode ser alterado a posteriori. Vocês até podem alterar o teor do contrato definitivo se assim estiver ajustado, né? Então, obviamente, que no momento em que você celebrará o contrato definitivo, você tem a liberdade aí para fazer as alterações que julgar necessárias, né? Então, isso me parece muito claro, né? Então, nós temos aí, os tribunais eles têm prestigiado a execução específica, inclusive com esse suprimento de vontade a que me referi, no caso de incumprimento das obrigações assumidas em contrato preliminar, quando você recusa-se, por exemplo, a outorgar a escritura definitiva. Então, aí é uma questão simples de comprovação e o próprio tribunal determina isso. Então, nós já temos decisões nesse sentido, não são poucas. A remansosa jurisprudência se dá nessa situação e nessa hipótese. Senhores, outra situação muito interessante é a do contrato com pessoa a declarar. O contrato com pessoa a declarar, nós temos aí um estipulante, né? Ou estipulens, que é uma das partes que contrata com o promitente, o promitens, que é outra parte, reservando-se a faculdade de nomear um terceiro como parte contratante, que é o chamado electus. Então aí eu vou dizer quem é que vai assumir o meu lugar nessa obrigação, né? Ou se o contrato deverá ser celebrado com essa última pessoa ou não.
Na verdade, o que eu estou fazendo é uma reserva pessoal, né? Eu assino o contrato contigo, mas já coloco ali um estipulante, um electus, que é quem vai assumir esse contrato ao final, né? O promitens, aquele que vai ter que dar cumprimento, ele pode opor-se à indicação? Olha, feita a indicação, deve ser seguida a indicação que foi feita pelo nomeado, porque uma vez que você é estipulante aí, você que está pagando o contrato para o promitens. Então, estipulante e promitente ajustarem entre si, estão pagando. Tá, das duas uma. Ou tem uma terceira pessoa que vai executar, ou tem uma terceira pessoa que será o beneficiário desse contrato e com quem você vai exaurir e celebrar o contrato ao final, né? Então, esse aqui é o electus. Então, você tem aí uma fase inicial, né, e uma fase final de condição contratual. Isso é muito importante, gente, porque você tem aí contrato com pessoa declarar. Eu faço aquisição de um bem, começo a pagar e determino que ao final esse bem deverá ser outorgado a fulano de tal. Então, na verdade, a celebração da escritura pública, até como forma de aquisição, será feita por outra pessoa, né? Eu ali estava apenas como estipulante. Mas isso é mais comum nas empresas, e aí nós temos um problema muito sério, porque às vezes uma empresa vai lá e assume a condição de estipulante, mas o contrato tem que ser executado com uma terceira que vai lá e toma o lugar daquela no contrato, e a coisa complica de forma significativa. Imaginem isso quando se trata de fusão e tudo mais, como fica confuso. Então, quando a gente chama de contrato com pessoa declarada, eu estou dizendo o quê? Que eu vou designar a terceira pessoa que pode entrar no contrato e assumir minha posição. É o electus, né? E você, estipulante, desde que você esteja recebendo, cumpra a sua parte no contrato. Você não tem que insurgir-se contra essa nomeação, né? Então, cuidado aí, que é a questão da assunção, previsto no artigo 469 do Código Civil. E o contrato quadro? O contrato quadro são aquelas operações econômicas que dependem de um contrato matriz, né? Que a gente chama de contrato quadro. Elas são as grandes referências. Todas as demais deverão tomar por base aquele contrato matriz. Eu costumo dar como exemplo o acordo de acionistas. O acordo de acionistas dentro de uma empresa é o contrato quadro. Todos os demais, tudo que você fizer na empresa não poderá violar o que está estabelecido no acordo de acionista. Então, o acordo de acionista, no meu modo de entender, é o contrato quadro da empresa. Você fala, mas Maria Helena, o contrato social não é mais importante? O contrato quadro é o acordo de acionistas. O contrato social está de acordo com aquilo que a norma exige. É um cumprimento formal das exigências legais. Ele não necessariamente tem ali a expressão efetiva daquilo que os acionistas deliberam. A autonomia da vontade está mais representada, melhor e de forma mais cuidada num acordo de acionistas. Por isso que eu usualmente me refiro ao acordo de acionistas como um contrato quadro. Ele é um contrato quadro, ele é um contrato matriz. Eu não posso fazer nenhum contrato abaixo dele que viole as regras ali estipuladas, né? E ele deve ser o parâmetro da empresa. Então, essa é a ideia de contrato quadro. Existe chamado negócio per relationem. Então, fica pelo menos a ideia do contrato quadro para os senhores. Aí você fala, mas Maria Helena, isso daí é de menos importância. Não é, gente, porque toda arquitetura societária vai se desenrolar de acordo com o contrato quadro que você tenha. Então, na verdade, eu vou desenvolver uma arquitetura societária de acordo com o que foi estabelecido no acordo de acionistas. Se a gente estabelece no acordo de acionista que parente não entra, eu tenho que estabelecer toda uma arquitetura ali negocial com base nesse acordo de acionistas firmado e que será honrado entre todos. Portanto, ele é a matriz. Ele é o contrato matriz. Ele é o contrato quadro, né? Essas eram as formas que faltavam ser examinadas, embora já tivéssemos nos referido a elas em nossos encontros pessoais, né? Essas foram as formas que faltaram ser mencionadas para que encerrássemos os efeitos do contrato e passemos aí nosso próximo encontro
a tratar das formas de extinção de contrato, lembrando que as formas de extinção de contrato, talvez até antecipando um pouquinho, aproveitando nosso tempinho para falar disso, ainda temos algum, essas formas de aquisição de extinção de contrato, elas são formas normais de extinção de contrato, por fatos anteriores à celebração de contrato, por fato superveniente à celebração do contrato ou pela morte do contratante. Então nós temos 4 distinções básicas aí que a gente não pode perder de vista sempre que a gente fala em extinção contratual. É uma extinção normal, o fato que deu extinção foi anterior à celebração do contrato, foi posterior, superveniente à celebração do contrato, ou é uma decorrência do óbito de qualquer dos contratantes, né? Então, isso daí também tem a ver com a natureza do contrato, se de obrigação de dar ou se são obrigações de fazer de natureza infungíveis, mas isso a gente passa a examinar no nosso próximo encontro. Até lá, cuidem-se, fiquem bem e abraços virtuais a todos.